Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um livro póstumo do Tolkien chamado A Queda de Númenor. Este livro aqui, inclusive, saiu depois do falecimento do Christopher Tolkien também. Então ele não é um daqueles livros editados pelo próprio filho do Tolkien, mas sim pelo Brian Sibley, que eu acho que fez um trabalho muito bom aqui, viu, pessoal? Eu não conheci o trabalho dele. Aqui o que ele vai fazer é algo bem semelhante com o que o Christopher Tolkien fez nos Filhos de Húrin. Nós já temos vídeo aqui no canal, vou deixar link para vocês na descrição deste vídeo. Mas então, ali o que nós temos é o Christopher recolhendo todos os papéis do pai em que ele tinha escrito algo a respeito desta história dos Filhos de Húrin. Porque assim, apesar de nós termos diversas versões ali no Silmarillion, ou nos Contos Inacabados também, eram histórias geralmente, assim, com um core bastante parecido, com o mesmo core, na verdade, mas com alguns desdobramentos um pouco diferentes. Então existiam várias versões, existiam poemas também, enfim, ele recolhe tudo isso, né, toda a papelada do pai e meio que tenta montar uma história canônica a partir destes papéis, né, a partir dessa papelada, mas não deixa de ir colocando todos esses trechos pra gente ali. Então acaba aqui sendo um livro sobre como uma história pode ser contada a partir de fragmentos deixados por um autor. É um livro muito interessante, ele é um livro bem diferente. E eu achei que este livro aqui tem esta cara também. Então, o que o Brian Sibley, ainda não decorei o nome dele, pessoal. Brian Sibley aqui vai fazer o seguinte: ele vai recolher também todas as informações a respeito de Númenor, dos Númenóreanos, enfim, dos primeiros anos da Segunda Era também, tudo aquilo que tem algo a ver com a história de Númenor, ele recolhe, não exatamente da papelada deixada pelo Tolkien aqui, mas ele vai recolher essas informações das cartas do Tolkien, das histórias que foram incorporadas também no Silmarillion, também nos Contos Inacabados, também na história da Terra-média. Então ele vai recolhendo tudo isso e também as histórias que foram contadas por personagens do Senhor dos Anéis ou até dentro do Hobbit também, que tenham a ver com Númenor, e vai colocar tudo aqui pra gente. Ele tenta organizar dentro de uma linha do tempo, então aqui, quando você pegar este livro para ler, você vai ler o antes, o durante e os desdobramentos também da queda de Númenor, que é, pessoal, mais ou menos a história do dilúvio dentro do Legendarium do Tolkien. Eu vou contar para vocês de forma bem resumida mesmo, né, todo esse entreveiro aqui com o pessoal de Númenor. Mas vamos lá então. Tudo começa com uma grande guerra que aconteceu no final da Primeira Era da Terra-média. Então são basicamente 3 grandes eras ali, enfim, e a cada grande evento você tem uma quebra de eras. Ou seja, este evento, esta grande guerra a qual eu estou me referindo, foi o grande evento que vai dividir águas, né? Você tem aí o fim da Primeira Era e o início da Segunda. Então, esta foi uma guerra contra Morgoth. O grande evento como um todo ficou conhecido, na verdade, como Guerras de Beleriand, mas existiram vários conflitos aí dentro, né? O grande conflito do final das Guerras de Beleriand vai ser conhecido como Guerra da Ira. Basicamente, pessoal, o que nós temos aqui é uma grande guerra do bem contra o mal. Então você tem lá Morgoth, Sauron também já estava lá naquela época, então assim, eles estavam tentando dominar a Terra-média, enquanto isso você tem os elfos, você tem alguns homens também, porque boa parte dos homens lutou ali ao lado das forças do mal. Então você tem ali um pessoal chamado de Edain, que lutaram contra Morgoth, lutaram ali ao lado dos elfos e tudo mais, e saíram vencedores também. Nesse desfecho da Guerra da Ira, o que nós vamos ter então é a queda, né, de Morgoth. Sauron vai dar uma sumida, mas dali a pouquinho ele vai reaparecer, e aí nós temos o seguinte também, nós temos toda aquela região de Beleriand, né, esse é o nome da região, que vai perecer também. Essa costa, digamos assim, vai ser toda tomada pelo mar. Vai sobrar ali uma ou outra cidade, enfim. Mas essa grande guerra da Primeira Era também vai dar uma modificada no mapa da Terra-média. Este ainda não é o tal do dilúvio que eu falei para vocês, tá? É só realmente uma modificação que vai acontecer. Mas tá, então nós temos os Edain, né, também sendo enaltecidos por terem conseguido ali ao lado dos elfos também vencer Morgoth, aquela coisa toda, e como forma de pagamento, digamos assim, eles vão receber terras. E assim, gente, tudo no Legendário do Tolkien tem 1000 nomes, tá? Essas regiões também têm 1000 nomes. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês agora que essa região que foi dada, né, aos homens de Edain é a região conhecida como Andor. Mas dali a pouquinho, essa região vai ficar conhecida como Númenor. Então, assim,
A palavra Andor ali na língua criada pelo Tolkien e tudo mais, né? Vocês sabem que além de tudo ele era um filólogo, enfim. Ele criou absolutamente tudo dentro desses livros, gente. É um negócio impressionante. Mas tá. As terras de Andor foram todas preparadas ali pelos Maia, entendeu? Então, assim, a própria palavra Andor significa terra da abundância ou terra da dádiva, algo assim. E aí, olha só, vocês estão me ouvindo falar sobre Maia, sobre Ainur, sobre Valar, enfim, elfos, Edain. Eu juro pra vocês que eu espero que quem tenha entrado numa resenha sobre a queda de Númenor tenha algum conhecimento, pelo menos, do legendário do Tolkien, que vai muito além do Senhor dos Anéis e Hobbit, gente. Então vamos lá. Se você só leu O Senhor dos Anéis, mas prestou atenção ali nas histórias que os personagens contam uns para os outros ali, principalmente nos momentos de descanso, enfim, você já ouviu falar esses nomes aí que eu estou dizendo, não é nada assim tão desconhecido para vocês. Agora, para quem já leu pelo menos o Silmarillion, tá sussa. Vamos lá. Essas terras foram dadas aos Edain, eles foram todos para lá, uma grande terra de abundância, aquela coisa toda, um lugar maravilhoso, como eu disse para vocês, preparado pelos Maia. Uma vez estabelecidos lá, é preciso organizar ali a coisa toda. Então, os líderes, né, que também lutaram na guerra contra Morgoth, serão ali os que podem se tornar os reis de Andor, não é mesmo? Então você tem ali pelo menos dois irmãos principais ali, que são o Elros e o Elrond. Esses dois eram descendentes dos Edain, aquela coisa toda. Então, a eles, pela sua atuação, né, impressionante ali também naquela guerra contra Morgoth, foi dada a oportunidade de tornarem-se imortais. Então, o Elrond vai escolher tornar-se um elfo, só que seu irmão Elros não vai aceitar, ele prefere permanecer como humano mesmo. Aí ele vai ser dado pelo menos uma vida bem longa, ele vai viver mais de 500 anos, mas é algo que não era tão incomum assim naquela época. Então, Elrond agora é um elfo, é o pai da Arwen no Senhor dos Anéis. E Elros vai ser então o primeiro rei de Númenor. Então tá, aos poucos essa terra passa a ser conhecida como Númenor também, e essa é a terra que vai passar pelo dilúvio. Perceba que tudo começa como uma coisa muito maravilhosa, né? É uma terra prometida, olha lá. Eles vivem ali com muito conforto, com muita abundância, eles são os preferidos dos deuses, né, digamos assim. Mas em um dado ponto, essa cidade vai cair também por conta do orgulho excessivo, da idolatria, né? Eles passam a idolatrar o Melkor, que é assim meio que o primeiro, sei lá, Lúcifer da história ali, né, da criação do mundo. E eles também passam a se rebelar contra os Valar, que mais ou menos, gente, seriam ali os equivalentes aos deuses da mitologia grega. Eles foram criados, né, pelo grande deus, que é o Ilúvatar, o grande deus da mitologia criado pelo Tolkien, veja bem. Falei para vocês, o Tolkien cria tudo, ele cria as línguas que são faladas em seus livros, ele cria todo o mundo, todo o universo, né, o mapa, ele pensa muito bem naquele mapa. E ele cria os mitos, né, desde o mito de criação de todas as coisas, tá tudo ali no Silmarillion, tá, gente? Mas a situação inicial é essa, esse pessoal vivendo nessa terra, o povo escolhido, vivendo na terra prometida, amigos dos deuses ali, dos Valar, enfim, tá tudo bem. Mas aí o que é que vai acontecer, né? As próximas gerações são sempre o problema, né? Então, os Númenóreanos começam a se achar e vão se tornando pessoas que começam a se achar tão importantes quanto os deuses. O castigo vem, não é mesmo? É óbvio que não são todos os Númenóreanos, existem, né, pessoas boas ali que vão ser chamadas de fiéis também, enfim, que obedecem direitinho a tudo que foi combinado, né, as leis, digamos assim. Então vamos, isso precisa ficar claro. Esse pessoal que lutou contra Morgoth naquela guerra do final da Primeira era um povo escolhido, cara. Eles eram os protegidos dos deuses. Enquanto o resto da Terra-média era o caos. Você tinha Sauron solto por ali, por exemplo. Então, olha a ingratidão aí, meus amigos. Eles eram muito habilidosos, né? Não é à toa que eles saíram vencedores também naquela grande guerra. Então, eles produziam armas belíssimas, produziam também, construíam, né, navios magníficos, eles eram muito bons em navegação também. Então, não é que eles ficassem paradinhos ali dentro de Númenor o tempo todo, eles saíam também para ver o que estava acontecendo no restante da Terra-média. Existiam pessoas que faziam assentamentos em outras partes do mapa também. Mas havia uma proibição. Então, Ilúvatar tinha determinado que a partir de certo ponto ali do mar, os Númenóreanos não poderiam continuar, não poderiam seguir viagem. Este ponto, meus amigos, é o ponto em que começa a ficar muito perto
daquilo que seria mais ou menos o Olimpo aqui dentro do Legendarium do Tolkien. É a terra onde vivem os Valar, os Ainur, Ilúvatar tá lá também. Então, assim, é uma terra abençoada, digamos assim, é um reino abençoado. Então, o homem não pode chegar lá, obviamente, veja bem. Então, é um ponto ali dentro da navegação em que, se você olhar para trás, você já não enxerga mais Númenor. É aí que você precisa parar, dar meia volta, voltar para Númenor, tá? Você não pode seguir viagem. Esta era a única proibição. É aquela árvore ali, tem aquele fruto, ó, você não pode comer aquele, entendeu? Agora, olha só, lembra que o Elros tinha escolhido a vida, né, normal, né, mortal, enquanto seu irmão tinha escolhido se tornar um elfo, não sei o que lá. Pois bem, todo o pessoal que vive em Númenor também são mortais, veja bem, mas lembra que eu falei para vocês, eles começam a se achar. Tão importantes quanto os Valar, quanto os Maia, quanto os não sei o que lá. Bom, enfim, eles começam a achar que é um absurdo morrer. Então, o que é que eles passam a desejar cada vez mais? Se aproximar do reino abençoado. Ir até lá, viver lá, tornarem-se imortais. Então, o que é que vai acontecer aqui neste momento? Uma grande divisão entre os Númenóreanos. Então, de um lado, você tem os homens do rei, tão ambiciosos quanto ele. Nós estamos falando de gerações depois da chegada dos Edain a Númenor, tá? Pois então, o rei do momento é terrível. Ele é o primeirão ali a achar que ele não pode morrer, que ele tem que ir lá conquistar aquelas terras, né? Depois do ponto em que é proibido seguir viagem. Então existem os homens do rei que também querem se tornar imortais e que seguem o rei em tudo. Pois muito bem. Mas eu falei para vocês que ainda tem gente boa por lá. Então, por outro lado, nós ainda temos os fiéis. São aqueles que obedecem a tudo aquilo que é determinado pelos deuses. Né? Você tem os descendentes de Elendil também lá, o Isildur, o irmão dele. Enfim, o Isildur é aquele do anel mesmo. Pois então, eles eram os fiéis, satisfeitos com as dádivas que lhes eram dadas pelos deuses e resignados com sua mortalidade. Aceitavam, na verdade, muito bem a questão da mortalidade. Esse é um período de expansão. Falei para vocês, né, esse negócio deles serem grandes construtores de navios e tudo mais. Então, eles continuam fazendo essas grandes viagens. Nós temos Sauron solto ali nessa parte sombria da Terra-média, né? Toda a Terra-média, que não é Númenor, é a parte sombria, tá? E Sauron tá lá só observando esses Númenóreanos. Ele tem um ódio tremendo, porque afinal de contas ele, né, como um dos braços direitos, não fez o menor sentido isso, como o braço direito de Melkor, ele também foi vencido pelos Númenóreanos, junto com os elfos ali naquela guerra, certo? Então ele continua com muito ódio no coração por esse pessoal, e ele quer vingança. O que ele vai fazer? Ele vai se introduzir em Númenor. A tramóia é grande, tá, pessoal? Vocês vão conhecer alguns personagens aqui que vão se aproximar de Sauron, não sei o que lá. Ele vai se deixar ser preso por um desses personagens e arrastado para Númenor como um preso mesmo, enfim. Mas aos poucos, ele come a mente das pessoas, né? Ele é o Sauron, cara. Então, ele vai, né, passar muito facilmente, aliás, de prisioneiro a conselheiro do rei. Esse rei aí que tá doido para se tornar um imortal também. Pois então, ele quem vai ficar instigando esse cara a fazer ali novos navios, a atravessar ali o ponto, the point of no return, né? Enfim, aquele ponto que não deve ser atravessado. Pois então, é nesse período em que Sauron é o conselheiro do rei que nós vamos ter aí o início da idolatria a Melkor. Então, um grande templo para esse filho de Ilúvatar aí da pá virada vai ser erguido. Eles vão passar a fazer sacrifícios humanos, olha só, é óbvio que eles vão sacrificar os fiéis, né? Não os homens do rei, obviamente. Mas a questão é a seguinte, meus amigos, o rei é mortal e o tempo está passando e ele não está ficando mais novo, né? Então, é chegado um momento em que ele sabe que ele está para morrer. E aí que vem Sauron, mais uma vez, e dizer agora ou nunca. Então pronto, uma grande viagem é montada, nós temos aí a ida desse pessoal rumo àquele ponto que eles não podem atravessar. Nisso nós temos os deuses ali só observando o que está acontecendo, eles chamam Ilúvatar e Ilúvatar vai lá e resolve a parada muito facilmente. O que ele vai fazer? Ele vai criar um abismo, conforme eles estão se aproximando do Olimpo deles, né? Você tem Ilúvatar criando um abismo, né, para delimitar, ó, daqui vocês não vão passar, meus amigos, falei para vocês. Então, o que vai acontecer com esse pessoal? Eles vão cair no abismo, obviamente, todos eles. Nisso deste abismo se formando, você vai ter ali uma tormenta, água para tudo quanto é lado, então Númenor também vai ser submersa.
enfim, enquanto isso está acontecendo uma tempestade terrível também. Então, assim, tudo equivale à questão do dilúvio também. Em meio a essa tormenta toda que nós vamos ter o Sauron perdendo o seu corpo físico. Ele também vai perecer. Não, o seu corpo físico também vai perecer aí nessa questão. Mas enfim, na queda de Númenor. Perceba como essa história é importante para todo legendário, tá? Então esse livro é muito interessante, gente. Eu já vou voltar a falar sobre ele propriamente dito. Mas então. Só que veja bem, antes de haver esse dilúvio, nós vamos ter aí algumas pessoas saindo de Númenor, né? Existem sobreviventes de Númenor. São basicamente os filhos de um dos bons conselheiros do rei. Então o rei vai se afastando desses bons conselheiros aí ao longo do tempo, mas quando chega Sauron, é aí que danou-se. Então existe um cara, que eu esqueci o nome, mas ele é um dos Elendil, ele é o pai do Isildur, enfim. Esse pessoal vai se retirar de Númenor, porque eles estão vendo que o bicho vai pegar. Eles não têm o menor interesse de ir para Valinor antes da hora certa, sabe? Tá tudo bem, eles se retiram. Mas nós vamos ter outros sobreviventes também. Aquele pessoal que tinha feito assentamentos aí fora de Númenor, né? Terra-média afora. Esse pessoal, em geral, eu não sei se todos eles, mas em geral, eles eram homens do rei. Então perceba que a sombra tá por aí ainda. Outra coisa que vai acontecer no momento dessa cisão, né, da criação desse abismo, é que o mapa da Terra-média vai sofrer mais uma modificação, só que dessa vez é uma modificação bem radical, tá, pessoal? Este abismo vai meio que dobrar a Terra, a Terra era plana, a Terra-média era plana, gente. E aí isso vai meio que fazer com que um movimento de círculo se forme, né, para que a Terra possa ser a Terra-média, né, possa ser mais uma vez moldada. E é aí que ela vai se tornar esférica. Então, eis aí uma terra de abundância, um lugar. Pensa aí num paraíso na terra. Tudo que você planta, você colhe, sabe? Tudo funcionava direitinho, não tinha burocracia, estava tudo certo. Né? Imagine só, esse lugar maravilhoso onde esse pessoal estava vivendo. E de repente, meus amigos, começa. Não é de repente, não. Para a gente que faz a leitura literária da Bíblia, a gente leu já todo o Antigo Testamento, a gente sabe, ó. A primeira geração, aquela dos arrependidos, aquela do pessoal que está seguindo as leis direitinho, tá indo tudo bem, né? Essa geração tá maravilhosa, eles estão reconstruindo tudo. Aí vem a segunda geração. A segunda geração aprende muito bem com a primeira. Então ainda tá tudo bem, assim, eles estão mantendo as leis, estão mantendo os costumes, tá tudo indo bem, né? Estão aí orando, fazendo tá tudo certo. Só que aí a partir da terceira geração já começa a dar uma diluída. Não, o pessoal começa a dar uma dispersada. Aquelas histórias que eram contadas por experiência já são contadas só de ouvir falar, né, da segunda geração para a terceira. Então a coisa já vai dando assim, vai perdendo meio que a importância, sabe assim? A mensagem não é transmitida da forma como foi transmitida de quem viveu, veja bem. Então vai chegando um momento em que todo aquele conhecimento compartilhado começa a ser meio que diluído. E aí você tem essas pessoas se desgarrando, essas pessoas pensando assim, mas por que eu sou mortal se, sei lá, Manwë é imortal? E eu sou tão legal quanto ele. Não sei, gente. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Mas, basicamente, é isso que vai acontecer. Eles vão se revoltar primeiro, né, com essa questão de que eles são mortais enquanto outros são imortais. E é isso, é a ganância, é o orgulho, é o achar-se tão importante quanto figuras que estão aí desde o início de tudo, né? É a soberba do ser humano que está caindo aqui na queda de Númenor. Essa história é interessantíssima, pessoal. Aqui no livro, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, essa aqui é a minha edição americana, mas eu acho que a edição brasileira está até bem parecida. A capa é a mesma. Enfim, tirando a Dust Jacket, nós temos aqui a mesma ilustração da Jacket mesmo. E aí, pessoal, este livro aqui é ilustrado pelo Alan Lee. Imagino que a edição brasileira também traga as mesmas ilustrações, são belíssimas, tá? E aí você chega ao sumário. Gente, é coisa para caramba dentro deste sumário, tá? E tá tudo organizado numa linha do tempo, tá? Das eras. Então, a história da queda de Númenor se dá na segunda era, né? Lembra que o fim da primeira era foi aquela grande guerra em que, né, o pessoal vai ganhar, né, de presente, digamos assim, a possibilidade de viver em Númenor. Tá, então essa é uma história que se passa na segunda era. Você vai ter aqui, ó, várias explicações sobre o que é este livro exatamente, como ele foi formado, né? Você tem uma grande introdução ali, contando pra gente, né, o antes, né, o que aconteceu antes, como chegamos ao estado de coisas, né, em que Númenor vai cair.
E aí você vai lendo sobre tudo que o Tolkien havia falado sobre a Primeira Era, em cartas, em anotações, né? Tá tudo aqui, tudo compilado. Aí você começa aqui, ó, The Tale of Years, né? E aí você tem a cronologia realmente. E aí você começa a ler de uma forma mais literária tudo aquilo que foi compilado pelo, já esqueci o nome dele de novo, meu Deus, Brian Sibley. Então, aqui começa o grosso do trabalho mesmo. E, gente, é impressionante. Porque assim, ó, este livro foi formado de modo a ter 2 anexos e também várias notas para cada um dos capítulos. Os anexos, né, os apêndices, desculpe, começam ali pela página 216, tá? Então, eu já deixo sempre uma marquinha aqui. Eu sei que aqui estão os apêndices. Não pule nada. É muito interessante. É tudo para complementar a sua ideia. Você vai tendo uma ideia bem macro, realmente. Porque essa história que eu contei para vocês, de forma bem resumida, aliás, é uma história que, né, você já pode ter lido ali da boca de algum personagem dentro do Senhor dos Anéis, de forma mais reduzida ainda. Então, é uma história que não é desconhecida de todo mundo. Para quem começa, né, a colocar o pezinho aqui nas histórias do Tolkien, para quem já leu Silmarillion, você sabe que existe algo ali que remete também a comparações com o Antigo Testamento. Então, se houve um dilúvio ali, vai haver um dilúvio também na história do Tolkien, né? É meio que isso. Então, não há, assim, grandes novidades. Você sabe, né, que o Isildur veio de Númenor, né, que aconteceu alguma coisa lá, entendeu? Sauron estava lá também. Então, alguma coisa dessa história, para quem já leu as outras coisas do Tolkien, vocês já conhecem. E aí tem, essa minha edição tem um fitilho. O que eu fiz com esse fitilho? Eu marquei aqui as notas, gente. Então, conforme eu fui lendo o livro, toda vez que aparecia uma notinha, eu ia lá no final do livro para ler as notas, tá? E as notas vão até o final do livro. Então, você tá lá lendo um capítulo X aqui, deixei marcadinho aqui um exemplo para você. Então, aqui estão as notas referentes àquele determinado capítulo que você está lendo. Fica fácil de voltar. Se a edição brasileira não tem fitilho, bota um marca-páginas aí qualquer e bola para frente. Por quê, pessoal? Porque é o mesmo movimento do Senhor dos Anéis. Não pule os apêndices do Senhor dos Anéis. Aquilo ali é maravilhoso, né? Eu conheço um monte de gente que pulou os apêndices, né? Então, não pule nada, porque é tão rico em informações. Então, por exemplo, ó, você tem ali a fundação de Grey Havens e de Lindon. Então, é tudo que vai, né, ser importante para a formação de Númenor, né? E para a gente entender como foi a queda deles. Ele vai desde o iniciozinho mesmo, gente, desde, na verdade, antes, né, muito antes do início. Ele volta lá para trás para te fazer enxergar direitinho, né, a linha do tempo, para que você compreenda completamente da forma mais completa possível a história. E aqui, ó, vocês vão vendo que vai tendo umas quebras de parágrafo, uma fonte um pouco menorzinha para algumas citações e os numerozinhos das notas que vocês vão encontrar lá atrás. É um trabalho de colcha de retalho mesmo. Porque é como se ele tivesse aberto todos os livros do Tolkien que já contaram já mencionaram a palavra Númenor, tá? E aí ele vai juntando tudo aquilo ali, ó, e montando tudo aqui para você. Fica com cara, gente, não vou mentir para, as ilustrações são belíssimas, gente. Fica com cara de trabalho acadêmico. Então, não é assim uma gostosura de se ler. Você não está lendo aqui de forma literária. Não é o mesmo movimento que foi feito em livros como Beren and Luthien. Ali o que acontece é, você tem diversas versões, e aí você tem todas as versões colocadas ali para você, mas existe uma que é mais canônica. É como se o Christopher Tolkien tivesse reescrito, utilizando tudo que está em uma edição e não está em outra, né, em uma versão e não está em outra. É como se ele tivesse juntado tudo aquilo e criado a história de Beren and Luthien canônica para você. Aqui não, aqui você vai lendo esses recortes. Então, pode se tornar, para você que não está acostumado com esse tipo de livro, para você que não leu Filhos de Húrin, por exemplo, pode se tornar uma leitura um pouco mais cansativa, mas ainda assim é muito enriquecedora. É um trabalho. Outra ilustração aqui. Gente, esse livro é lindo. Para quem lê em inglês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um livro bonito, robusto, papel bom, sabe? Aquele papel que você sabe que vai durar a vida inteira aí. Seus filhos, seus netos vão ler A Queda de Númenor, por exemplo. E o que você encontra aqui não é a história da Queda de Númenor de forma corrida, como eu contei aqui para vocês, né? É como se eu estivesse realmente contando uma história qualquer aqui. É como se eu fosse um dos personagens do Senhor dos Anéis ali no momento de desconto, contando uma dessas histórias, né? Não, aqui o que você vai ter é, por exemplo, falou-se aqui em Elros. Então, nós vamos, o primeiro rei de Númenor. Então, você vai saber quem são os pais do Elros, quem é o irmão do Elros, entendeu? Você vai ter uma ideia mais completa.
Conforme os anos de Númenor vão passando, você vai ter aqui, ó, por exemplo, se dá para vocês verem, quem foram os reis daquela, né, daquela era, daquele período, né, quanto tempo eles ficaram no trono, os reis e rainhas também, né? E aí você tem breves comentários. Quando é uma parte da história que o Tolkien não desenvolveu tanto assim, tem só um parágrafozinho para ler, gente. Mas às vezes você tem uma história completa. Então você tem a história de amor de fulano e fulaninho, você vai ter aqui também, porque essa história vai ter um desdobramento que tem a ver com a queda de Gondolin. Você tem aqui a história do filho de um desses Edain, também um desses descendentes que estão morando em Númenor, que vai ser um grande navegador. Então você vai descobrir ali todas as viagens dele, como se fosse ali histórias da mitologia sobre os argonautas, entendeu? Então você vai lendo tudo que ele sobre as viagens dele, quem ele vai encontrando, com quem ele se casa, né? Tem triângulo amoroso aqui, tem de tudo, tá? Acontecendo para que você tenha o panorama mais completo possível de compreensão do que aconteceu com o Númenor, que é uma história central, gente. Quando você para pensar que o Sauron perdeu seu corpo físico aqui, quando a história da árvore, existe uma árvore da vida, entre muitas aspas, que vai ser plantada aqui também. Então, você tem tudo isso aqui, tá? Muito bem detalhado, numa linha do tempo muito bem construída, e esse pupurri de informações aqui, é aquele tipo de livro que dá vontade de você pegar os seus contos inacabados e ler ali também o que foi falado a respeito, ou voltar ao Senhor dos Anéis e encontrar lá o momento em que aqueles personagens estavam conversando e mencionaram essa história, sabe? É um negócio assim maravilhoso, mas de novo, não é o tipo de livro que agrade todo mundo. Ele é quase um livro de não ficção sobre Númenor, tá? Eu não fiquei com a impressão de que, nossa, estou lendo um romance maravilhoso sobre. Em alguns momentos, sim, como eu falei para vocês. Mas tudo tem a ver com o tempo que o próprio Tolkien dedicou para registrar essas histórias que estavam em sua cabeça. Lembre-se de que nós estamos lendo livros póstumos, eles não foram compilados pelo Tolkien, eles não foram finalizados pelo Tolkien, foram finalizados por esses editores. Primeiro o Christopher Tolkien, que morreu em 2020, este aqui é um livro de 2022. Então, este editor aqui teve todo este trabalho. Ele junta tudo, ele deixa a história de forma coesa aqui pra gente. É um livro assim que eu achei tão bacana quanto Filhos de Húrin. Se você gostou daquele livro, a chance de você adorar esse aqui também é grande. Então fica aqui a recomendação forte para vocês. Não recomendo começar por este livro, tá? Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, nunca leu nada do Tolkien, não começa pela queda de Númenor, começa pelo Hobbit. Ou pelo Silmarillion, né? Se você quer começar pelo início de todas as coisas, é o Silmarillion. Mas o Silmarillion acho que é um livro que funciona muito melhor para quem já tá com o pé na Terra-média. E a melhor forma de entrar na Terra-média é pelo Hobbit. É tranquilo. Você vai formando, né, o imaginário da Terra-média, né? Você vai conhecendo os personagens mais icônicos ali, entendeu? Gandalf tá lá. Depois você vai pro Senhor dos Anéis, depois você vai pro Silmarillion, quando você não acabar, e enfim. Esse movimento que eu estou fazendo, eu tô achando muito interessante e eu recomendo para vocês também. Eu fiz essa linha de leitura que eu falei para vocês e depois do Contos Inacabados eu comecei a ler esses contos que são, né, compilados de forma avulsa. E é isso então. Para quem não sabe também, eu faço uma leitura de Tolkien por ano aqui no TLT, mas em breve teremos novidade, tá? Fique de olho aí você também, mas recomendo fortemente. Se você já conhece algo da Terra-média, leia. Esse livro é muito bom. Um trabalho realmente muito impressionante, viu, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição deste vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até lá!